representantes de Cristo nessa geração. E orando a Deus sobre o que eu ia pregar hoje, nesse dia tão poderoso e profético que eu sabia que seria. Nada melhor do que falar de um tempo de viver coisas novas. No começo do ano, Deus liberou uma palavra sobre nós, que esse seria um ano de vivermos coisas novas. Deus não está ligado a CNPJ, placa, nome de igreja. Para Deus isso é irrelevante. Mas a palavra de Deus é uma só. E aquilo que Deus libera é a verdade ao nosso respeito. Então, esse ano para nós, ele continua sendo o ano da restituição. Porque essa é a palavra de Deus para nós. Um tempo de restituição. Você perdeu algo? Te roubaram algo? Deus vai restituir. Algo vai acontecer que vai fazer com que as coisas convergem, que elas cooperem, para que você possa ser restaurado na área em que você perdeu ou foi roubado. Essa é a mensagem. Mas Deus também tem coisas novas. O que é coisas novas? A Bíblia diz, aquilo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Você está aqui hoje fazendo o quê? Buscando a Deus. Você veio de alguma forma buscar a Deus. E quando você busca a Deus, a Bíblia diz que você o encontra. É interessante que Jeremias 29:13 diz isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem é que encontra Deus? Quem busca Ele de todo o coração. Buscar a Deus não é um mero rito religioso, irmãos. Eu tenho descoberto ao longo dos anos da minha caminhada cristã, que existem muitos cristãos que são religiosos. Eles vivem debaixo de uma doutrina às vezes pesada, que eles mesmos não conseguem cumprir, mas colocam fardos pesados nas costas dos outros. Infelizmente, a religião produz isso, mas o cristianismo não é uma religião. O cristianismo, na verdade, é os muitos e diferentes que se tornam um, por causa de um propósito. De um propósito. Nós como igreja, nós temos a certeza que Deus vai nos acrescentar muitas famílias. Mas as pessoas que virão, são pessoas diferentes, porque ninguém é igual. Nem irmãos gêmeos são iguais. São diferentes, têm personalidades diferentes, têm coisas diferentes. Agora nós precisamos, a questão não é ser igual, é aprender a levar o fardo uns dos outros. É saber que esse irmão que está do seu lado não é igual você, não fala igual você, e às vezes até não se comporta igual você, mas ele é seu irmão. E você e eu temos que amá-lo. Temos que amar uns aos outros. Esse tempo de viver coisas novas nos faz pensar talvez no que passou. Então, ao longo dos últimos anos, nós vivemos momentos importantes. Eu estou falando para você, o ano que vem vai fazer 10 anos que eu estou aqui nessa cidade, que Deus me enviou para cá. 10 anos é muito tempo. Esses dias um amigo ligou e falou assim: Pastor Juan, onde o senhor está? Falei, estou em Canoas. Ainda? Falei, sim. O que o senhor está fazendo aí? Eu falei para ele, estou pregando todo domingo o Evangelho da Graça. Na segunda e na terça eu estou dando aula no Maturidade, no CTL. Alguns finais de semana eu estou num sítio, fazendo encontro com Deus, para as pessoas conhecerem Jesus. E lendo a Bíblia, orando, fazendo muita comunhão. Inclusive, se tu ver a minha foto, eu estou um pouquinho diferente. Mas o templo do Espírito Santo aumentou um pouquinho. Ele falou, sério? O senhor continua fazendo a mesma coisa? Eu falei, sim. Porque nós precisamos perseverar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus te chamou para algo específico. Você não pode parar o que Deus te chamou para fazer. Ele perguntou, por que o senhor não parou até hoje? Porque ele não voltou. Eu estou esperando ele voltar. E eu estou aqui aguardando até que ele venha. Enquanto ele não vier, eu vou continuar fazendo o que ele me chamou para fazer. Aí Deus então vem com uma palavra. Tempo de viver coisas novas. Coisas que nós... Agora, o que é, pastor? Você acha que eu vou falar o que nós vamos viver de coisas novas? Não. Porque na verdade eu não sei.
Deus não conta tudo para nós. Ele só diz, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós estamos agora justamente nesse momento. Para onde nós estamos indo? Terra que eu te mostrarei. Nós vamos edificar a igreja como família aqui, nós vamos crescer, avançar. Daqui a pouco vai agir necessidade de nós abrir em outro lugar. Nós vamos abrir. Essa semana eu recebi 2 telefonemas. Podia ser qualquer hora, qualquer momento. 2 pastores entraram em contato comigo, diferentes, nem se conhecem, um de uma cidade, outro de outra, falando, eu quero transformar minha igreja numa igreja em célula. Eu quero que o senhor me ensine. Eu falei, eu? Ele falou, sim, achei o seu número aqui, alguém me passou, conhece o senhor, falou que uma pessoa que entende sobre célula, sobre encontro, eu preciso tomar um café com o senhor e eu queria que o senhor me ensinasse. Podia ser em qualquer momento, mas foi nesse. No mesmo dia, 4 horas depois, outro pastor de outra cidade bem diferente, faz a mesma coisa. Eu não posso achar que não seja Deus. É Deus. Deus dá sinais. Coisas novas vão acontecer. Nós só temos que estar preparados para aquilo que Deus vai fazer. Só que eu estou dizendo aqui sobre nós como igreja, mas estou falando para você também como família da fé. Deus vai fazer coisas novas em sua vida. Como assim, pastor? Talvez você nunca viveu para valer os planos de Deus na sua vida, mas nesse tempo novo, Deus vai te levar a viver. Vai te levar a viver. Talvez você tenha buscado algo e você não tenha encontrado ainda. Nesse tempo novo, Deus vai te fazer encontrar o que Ele preparou para você. Diga amém. Nós vivemos momentos de comunhão, edificação, evangelismo, multiplicação. E eu posso dizer para você, nesses tempos, nesses anos que passaram, muitas vidas foram alcançadas. Nós ganhamos já aqui, nesses 10 anos, milhares de pessoas para Jesus, que tiveram seu nome escrito no livro da vida. A dimensão vai ser quando nós chegarmos lá diante do Senhor. Que ainda nós não temos a noção de quantas pessoas nós ganhamos, mas nós não ganhamos só quando pregamos. O nosso testemunho de vida impacta outras pessoas. Impacta. As pessoas vão ver a sua vida e vão querer servir ao Deus que você serve. Às vezes não vai vir servir aqui conosco, mas vai para outra igreja, e glória a Deus. Mas lá vai edificar a sua família, e lá na glória nós vamos descobrir que nós temos um galardão por causa daquela família que foi salva, porque um dia você decidiu servir a Deus e viver para o Senhor. Então Deus está nos preparando para participar de um mover genuíno no nosso país, no Brasil, mas também no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Por que eu estou falando nessa dimensão macro e micro? É porque Deus está fazendo algo na igreja brasileira. Deus está despertando a igreja no Brasil para sair da religiosidade, para sair daquele lugar raso. Sabe, a religiosidade busca posição, busca status, busca reconhecimento. Como é que é a religião? Se eu sou reconhecido, eu fico animado. Se ninguém lembra de mim, eu fico triste, lambendo ferida. Não, não, não. O cristianismo é o seguinte: Deus lembra de você o tempo todo. Ele está com você. E se ninguém lembrar de você aqui na terra, fica tranquilo. Ele vai citar o seu nome lá no céu. Porque Ele conhece, Ele recompensa, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando estão entendendo, diga amém. Então nós precisamos avançar debaixo de uma palavra. Qual que é a palavra para nós nesse tempo? Tempo de viver coisas novas. De experimentar, de um mover genuíno que Deus tem para a nossa geração, e nós não podemos ficar de fora. Eu tenho orado sobre isso nesses dias, Senhor. Eu sinto que há um mover que vai acontecer no nosso país. E eu não quero ficar de fora. Leva-nos a participar desse mover, a estar dentro, faz-nos perceber os sinais, porque Deus trabalha com sinais. Para de olhar esse telefone, olha para mim, pelo amor de Deus. Desculpa, mas eu sou assim. Tem tanto momento para olhar telefone, mas agora na palavra não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Não é nem comigo, é com Deus, com reverência ao Senhor. Pastor, estou lendo a Bíblia. Tá bom, se não for o anjo que está atrás de você, vai meter a espada no seu telefone. Brincadeira. Volta para cá. Nós estamos prestes a viver um mover. E nós não podemos querer ficar de fora. Se Deus está para fazer algo nessa geração,
Nós precisamos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Nós não queremos, como igreja, ficar de fora do que o Senhor está fazendo. Mas para avançar nesse mover, nós precisamos dar um passo de fé. É sair fora da caixinha. Dar o passo de fé é estabelecer limites novos em Deus. É avançar no aprofundamento da palavra. O que é isso, pastor? É buscar mais da palavra de Deus. É ter um coração voltado. É só a palavra que vai transformar você. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que restaura, é a palavra que muda, é a palavra que amplia a sua fé. É por meio da palavra falada que o milagre acontece. Não tem a ver comigo, não tem a ver com os líderes, não tem a ver com ser humano nenhum, tem a ver com a fé na palavra por meio da revelação do Espírito. Então nós precisamos estar em comunhão com a palavra. Porque essa palavra revelada no nosso espírito vai gerar fé no nosso coração. Quando nós crermos, então nós viveremos. Então todas as vezes que nós temos que avançar em Deus, e nós estamos nesse momento, vai levar você a tomar decisões difíceis. Hoje nós estamos online, eu esqueci de cumprimentar quem está conosco no nosso canal do YouTube. Sei que tem muitos irmãos que me mandaram mensagem: hoje volta online, volta. Então hoje nós estamos online também no nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos todos aqueles que estão conosco. Mas nós temos que entender então aqui, voltando para a palavra, que todas as vezes que você vai ter que tomar uma decisão voltada para aquilo que Deus te chamou, vai levantar-se resistência. Deus escolheu Moisés para ser o libertador. Deus já tinha escolhido ele antes de ele nascer. Quando ele nasceu, o diabo tentou matá-lo. Todas as crianças de 2 anos para baixo, da geração de Moisés, foram mortas. Moisés foi colocado num cesto, colocado no rio Nilo, e foi encontrado pela filha do faraó, que mandou matar as crianças. Olha só, que jesucidência. Quando ela encontra, ela fala: vou adotar. E tinha uma serva, que era da família de Moisés, falou: tem uma mãe que pode amamentá-lo. Quem era? A mãe de Moisés mesmo. Então, ela fala: leva lá então para ela vai amamentar, e depois a gente vai criar ele. Então, numa obra divina, Moisés foi criado pela própria mãe. Própria mãe. Mas ele era para ter sido morto. Por que ele não morreu? Porque quem tem promessa não morre. Podem armar ciladas para você. Os teus inimigos ficarão cegos e não te verão. Pastor, estão fazendo macumba para mim. Não pega. Esse tipo de coisa não pega em crente. A Bíblia diz: ainda que um exército se acampe contra você. O que é um exército? Às vezes é muitos inimigos. Não temas, pois eu sou contigo. Ele diz: eu sou o teu Deus, que te toma pela mão direita, que te conduz a um novo e vivo caminho. Nós precisamos perseverar, mas não é inevitável. Os sinais são reais, quer ver? Você está aqui me olhando e de repente Deus tem um plano para a sua vida, para você ser um líder de célula, ou às vezes um anfitrião. E aí você está passando pelo processo de treinamento. Agora nós vamos começar as turmas Maturidade CTL, que é o trilho do vencedor. Todo aquele que quer ser um líder, que quer ser um anfitrião, ele tem que passar por esse processo. Nós não colocamos nenhum anfitrião, nenhum líder que não tenha maturidade CTL. Por quê? Porque é um processo. E ele continua o mesmo. É de Deus, é o trilho do vencedor, que faz parte da nossa visão. Você se posiciona para fazer, de repente aparece um empecilho. Sempre quando você se posiciona para viver o que Deus tem para você, resistências espirituais se manifestam. E às vezes, ouça, nem é o diabo, é você mesmo. Porque nós não, às vezes, estamos adaptados a coisas novas. É ou não é? Às vezes o ser humano não quer coisas novas, às vezes. Ele está acostumado. Diga aquela frase: eu sempre fiz assim.
Eu sempre foi desse jeito. Eu vou dar um exemplo que eu falei para os líderes: vocês só vão profetizar. Vocês não me inventem de pregar, que senão eles acabam com o meu tempo do culto. Tem uns que já abrem a Bíblia, eles já querem profetizar, mas pregam. O Jean, eu sabia que ele abria a Bíblia. Tinha certeza. Glória a Deus, foi bênção. Ó, quando você é convidado por Deus para algo novo, você deve fazer como Abraão. Você deve crer. Porque a fé envolve não ver, mas crer. Eu estou aqui há 10 anos, sabe por quê? Por que o senhor não saiu daqui? Já tive oportunidade. Já tive convites tentadores. Mas muito tentadores. Mas sabe por que eu não saí? Porque Deus não mandou eu sair. Por que o senhor está aqui até hoje? Porque lá quando eu cheguei aqui, eu vou ser sincero para você, eu não queria vir para cá. Minha família sabe. Eu estava com uma igreja muito bem edificada, maravilhosa, ia viver o melhor tempo da nossa vida. E eu vim para cá em obediência. Mas eu cheguei aqui, eu decidi que aqui era o meu lugar. 2 anos depois tentaram me tirar daqui de novo. Falei, meu Deus, minha esposa, fomos viver casa, já estava tudo alinhado. Veio um profeta lá da Áustria pregar aqui. O palco era ali. O profeta soltou o verbo. Falando em inglês, o Julian Rustemeyer, um amigo, irmão, está lá em Berlim, na Alemanha. Falou assim, ele falou, eu quero profetizar sobre a vida do pastor. Aí o profeta falando em inglês e ele traduzindo. E ele falou, ninguém vai te tirar daqui. Eu falei, ixi. Falei, azedou a maionese agora. E Deus está me dizendo, ele disse. Eu falei, fala mais, Jesus. E eu com as malas prontas, casa alugada já no outro lugar. E ele falou, Deus está dizendo, quando tu subir nesse palco aqui, tu vai ver aqui nesse lugar 10 vezes mais o número de pessoas que você está vendo. 10 vezes 100 é 1000. E ele falou, Deus está te estabelecendo aqui nessa igreja. Ele não me conhecia, não sabia quem eu era, o cara da Áustria, eu daqui do Brasil, uma formiguinha no meio do oceano. Mudou tudo. Porque quem vai contra Deus agora? Quem é louco em dizer que o que ele falou não era de Deus? Eu não, eu estava querendo era ficar. Uma noite antes eu passei em claro chorando, pedindo para Deus, Senhor, eu não queria ir, mas eu vou te obedecer. Mas eu não queria ir, Senhor. Mas eu vou te obedecer, mas eu não quero ir. Quero deixar bem claro. E depois daqueles dias, Deus falou, prepara, porque tu vai morrer nessa cidade. Não vou sair daqui. Vou terminar os meus dias edificando a igreja do Senhor Jesus nessa cidade. E nós estamos agora às vésperas de viver coisas novas em Deus. E para viver essas coisas novas é muito importante nós entender o que Deus quer fazer. Porque não adianta simplesmente você se dispor a servir a Deus, mas não saber que maneira que Deus quer que você sirva. Porque existe um problema nessa geração também. As pessoas querem servir a Deus do jeito delas. Mas não, tem que ser do jeito de Deus. Deus vai trabalhar você de dentro para fora. Você é uma pedra preciosa para Jesus. Você tem valor. O diabo diz que você não tem valor, que você não presta. Isso que o diabo fala. Mas não, para Deus você é uma pedra preciosa. Mas não basta, Deus quer transformar você numa joia. Por isso Ele vai te lapidar. Ele vai tirar as arestas. Ele vai te burilar. Até que você esteja pronto. E quando você estiver pronto, Ele vem te buscar. Porque Ele está vindo buscar os vencedores, aqueles que estão prontos, preparados para ir. Mas o que é o trabalhar de Deus? Eu queria falar sobre isso. Para vivermos coisas novas, nós precisamos seguir alguns princípios. Primeiro princípio que eu quero falar nessa noite: conclua o seu passado. Já viu aquela frase que diz: quem vive de passado é museu. Então deixa o seu passado para lá. Pastor, eu tento esquecer, mas sempre aparece alguém para me lembrar. Sim, ou você acha que o diabo brinca de ser diabo?
O diabo vai todo o tempo tentar te lembrar do teu passado. Por quê? Porque ele quer que você olhe para lá. Mas o que Paulo diz, e não o diabo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para as que diante de mim estão, prossigo. Não paro, não retrocedo. Prossigo para o alvo. Que alvo, pastor? O prêmio da soberana vocação de Deus por meio de Cristo Jesus. Fala assim comigo, conclua o seu passado. Abre para mim, Josué, capítulo 1, versículo 2. Essa água é a minha mesmo? Tá bom. Josué, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Acho que eu vou ter que abrir a minha Bíblia aqui. Queria ser mais rápido. Josué. Abriu? Glória a Deus. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que está acontecendo aqui? Só para você entender o contexto. Moisés foi chamado por Deus, sim ou não? Quem é o cara da lei? Moisés. Só que Deus está dizendo agora para quem? O livro de quem que é esse aqui? Josué. Quem era Josué? Discípulo de Moisés. Ele está dizendo, Moisés morreu. Moisés, meu servo, morreu. Dispõe-te, te coloca à disposição. E passa o Jordão. Tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, como discípulo de Moisés, recebeu o legado para entrar na terra prometida. O que acontece aqui, pastor? Acontece uma linha divisória entre a lei e um tempo de muita graça. Por quê? Porque a geração de Josué e Calebe era a geração das crianças do deserto. Por isso a importância daquilo lá. Ó. Traga os seus filhos para o culto. Porque tem muita terra a ser conquistada. E muitos deles vão conquistar essa terra. Então, Josué foi comissionado. Mas o que Deus começa falando? Moisés, meu servo, é morto. Essa frase está implícita nela algo. O tempo de Moisés acabou. Acabou. Para viver coisa nova, nós temos que concluir o passado. Sabe aquele negócio de, antigamente era tão bom. O que era bom e o que era ruim, esqueça. Porque se você ficar vivendo o passado, você vai ficar olhando só para trás. O fulano lá era tão legal comigo. Tá bom, passou, agora vamos para frente. É para frente que se anda. Nós estamos num caminho, e nesse caminho nós não podemos parar, e nós precisamos concluir o passado. Nós podemos falar que Isaías 6:1 também fala de uma linha divisória. Ele fala assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías está dizendo, o rei morreu, ele viu o Senhor bem na época que o rei morreu. Por quê? Porque um novo tempo se estabeleceu. Quando um rei morre, outro rei é estabelecido. Isso nos fala de um novo tempo. Um novo tempo requer posicionamento, mas conclusão com o passado. Ter gratidão não é esquecer, mas viver em prol do seu passado vai te paralisar, das coisas boas e das coisas ruins. Então, talvez você viveu uma vida errada no passado. Quem não erra? Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que todos erram. Agora, você vai viver com a sua mente no passado, nos seus erros? Não. Você vai viver o presente, que é o hoje de Deus para você, e o que te está preparado adiante de ti. Por quê? Porque Deus, Ele quer que você viva com foco nele. Jesus é o alvo, amém? Então nós precisamos entender que, quando nós vemos
o antigo e comparamos com o novo, é totalmente desproporcional, porque está fora de tempo, porque o passado já passou. Então, muitos de nós que estamos aqui, temos um passado, mas que foi apagado por Jesus. Se Jesus não lembra, por que você vai lembrar, meu Deus do céu? Volta e meia o diabo quer usar esse passado para te condenar. E o problema é que muitos ficam condenados, amuados com essas acusações. Sendo que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa ter a certeza que você está em Cristo. E para isso, tem um segundo princípio que eu queria te falar hoje, que é a mudança de mentalidade. Então, primeiro princípio, conclua o seu passado. Esqueça o que ficou para trás. Pastor, a minha história é que eu sou inconstante. Sempre quando eu chego, que eu vou fazer alguma coisa na vida da igreja, eu dou para trás na hora, antes de encerrar. Eu quero dizer, mudou isso aí na sua vida hoje. Mudou. Tem uns irmãos que vão formar aqui, nos cursos da igreja essa vez, que era assim. Eles vim, morriam na beira da praia. Eles vão estar aqui formando no dia 2. Por quê? Porque eles concluíram, coisas novas estão acontecendo na vida deles. Concluíram. E agora já vão para o CTL com uma nova perspectiva. Eu consegui completar uma carreira, eu vou completar a próxima. Você entendeu? Tudo muda quando você ultrapassa limites. Eu chamo limite da elasticidade. O elástico ele vem e volta, mas tem um momento que ele rompe. É quando ele perde a elasticidade. É nesse momento que você entra num novo nível com Deus. Você precisa entender que você está num tempo de teste em Deus. E Deus quer te aprovar, quer te levar para um novo nível. Nós vamos ter muitos líderes que serão levantados aqui, muitos anfitriões, pastores. Vou ter o privilégio de ordenar pastores aqui. Irmãos que têm um chamado pastoral, que nós vamos treinar, vamos fazer o curso pastoral, e depois Deus vai dar um povo e nós vamos abrir uma outra comunidade, e vamos multiplicar como multiplica a célula. Nós vamos ter um prédio da comunidade Essência do Evangelho em cada bairro dessa cidade. E pastores talvez estão me ouvindo aqui. E você vai ser um pastor dessas outras congregações que nós vamos abrir. Porque nós vamos avançar, inevitável. Mas nós precisamos ter uma mentalidade mudada para esse novo tempo. Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 12, eu não vou ler, só anote aí. Atos 2 nos fala do Pentecostes dos judeus. A primeira reunião da igreja foi em Atos 2. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, todo mundo já conhece basicamente essa passagem. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam, e eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas estranhas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Só que aqui, em Atos 11, é o Pentecostes dos gentios. É o nosso Pentecostes, porque nós não somos judeus. E aqui em Atos 11, ele fala a respeito da casa de Cornélio, que era um homem gentil, mas temente a Deus. Os anjos vão na casa de Cornélio. Imagina você receber visita de anjo. O anjo aparecer na sua casa e dizer: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram até o trono de Deus. O cara chamou a atenção, o cara não era judeu, era gentil. E ele chamou a atenção de Deus. Por quê? O que chama a atenção de Deus? A fé. Não é o saber falar bem, não é a sua roupa, não é o seu cabelo, não é a sua aparência que chama a atenção de Deus, é a sua fé. É a sua fé. A fé de Cornélio chamou a atenção de Deus ao ponto de ele mandar anjos na casa dele. Sabe o que é mais impressionante? Os anjos não puderam pregar o evangelho para Cornélio. Porque pregar o evangelho foi dado a só uma classe de pessoas. A igreja. Anjos não podem pregar o evangelho. Só nós. Isso nos faz
superiores aos anjos. Quando o anjo faz uma visita numa casa, é poderoso. Mas quando você faz, é mais poderoso. Você tem o poder de ministrar visita superior a de anjos. E o que o anjo falou para Cornélio, pastor? Conta mais. Depois você vai ter que ler. Está lá em Atos, capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Vai até certo lugar. Lá vai ter um homem chamado Simão Pedro. Manda trazer ele aqui, e ele vai te dizer tudo o que você tem que fazer. O anjo fez a propaganda de Pedro. Sabe quem é que te divulga? Não é o Instagram, não é o Facebook, não é o YouTube, nem o WhatsApp. É Deus. É Deus que divulga você, o seu negócio, tudo que você precisa. Deus é quem coloca as pessoas, abre portas, fecha portas, alinha, te dá conexões. Ele mandou 2 servos procurar. Chega lá, Pedro está orando no terraço. De repente ele tem uma visão. Pum! Um lençol está descendo do céu. Pedaços de animais, répteis, quadrúpedes, aves. E ele ouve uma voz: Pedro, mata e come. Pedro falou assim: como, Senhor? Eu não como algo impuro e comum. Deus fala para ele: tu não pode dizer que é impuro e incomum algo que eu santifiquei. E mais, daqui um pouquinho vai ter 2 homens te procurando aí embaixo. Vai com eles. Meu Deus, que conexão é essa? É a igreja. Isso aqui é a igreja. Atos dos Apóstolos. É uma conexão de céus abertos, anjos subindo e descendo, e o sobrenatural acontecendo em todo o tempo. Pedro vai com medo. Por quê? Casa de gentil, Pedro judeu, ele ia ser criticado. Preste atenção nisso aqui. Ele ia ser criticado pelos judeus por ter ido na casa de gentil. Quando ele chega lá, Cornélio tinha chamado a família inteira. A casa estava cheia. Ele começa então a pregar, a falar de Jesus. No meio da pregação, o Espírito Santo toma conta disso tudo. E Cornélio e a sua casa começam a falar em novas línguas. Pedro fica perplexo junto com quem estava com ele e fala assim: a mesma coisa que o Espírito Santo fez lá na nossa reunião, no cenáculo, está fazendo aqui agora. E Deus está alcançando os gentios. Você sabe o que aconteceu? Pedro foi criticado por isso. Ele teve que ir prestar depoimento do porquê que ele tinha ido na casa de gentil. Não foi assim com Jesus também, quando ele ganhou Mateus na coletoria, e Mateus deu uma festa na sua casa, e coletores de impostos eram como... Sabe o que é um coletor de impostos naquela época? Um político corrupto. Pensa no político mais corrupto, não fale nomes. Pensa em políticos, são vários corruptos, não são só um. Imagina que amanhã sai uma foto assim: pastor Juan Pablo está jantando com essa turma. Mas vai ser um crucifixo em sinfonia. É a mesma coisa que Jesus estava fazendo com os amigos de Mateus. E foi a mesma coisa que os religiosos fizeram com Jesus. Porque eles foram lá ver. Foi a mesma coisa que falaram para Pedro na casa de Cornélio. Só que o Espírito Santo não tem direitos humanos. Ele batizou todos que estavam na casa de Cornélio com o Espírito Santo, dizendo: sou eu quem selo, sou eu quem escolho. Vocês só precisam ser guiados por mim e eu vou levar vocês até as pessoas que eu quero alcançar. Nós só precisamos estar atentos. Então mudar a mentalidade é o quê? O que é igreja para mim e para você? E aqui está um ponto sensível. Pastor, igreja é um lugar de gente santa. Não, igreja é um lugar de filhos amados de Deus,
que estão agarrados com Jesus para não cair no pecado. Que eles sabem que precisam de Deus. Todo dia, a bondade e a misericórdia do Senhor se renovam nas nossas vidas. Você não é super-herói e eu não sou. Nós somos dependentes de Deus. Todo dia, todo dia. Todos nós temos falhas, debilidades. Algum momento, talvez eu possa te magoar de alguma forma. Ou você também fazer isso comigo. Mas nós precisamos manter a unidade em Cristo, que é maior que essas coisas melancólicas da alma. A nossa alma está sendo transformada, por isso a mudança de mentalidade envolve mudança de alma, transformação da alma, perdão, não é mudança de alma, transformação. Agora, como que a minha alma é transformada? Através da palavra. Você está aqui recebendo a palavra, você está sendo mudado. Aí você ouve uma coisa aqui que liga uma chave dentro de você, você fala, eu nunca tinha entendido isso antes. Aí você começa a aplicar na sua vida. A partir daqui, o que acontece? A porta se abre para os gentios e o evangelho chega até nós. Por causa desse dia aqui, de Atos 11, nós estamos aqui hoje. Porque esse é o Pentecoste dos gentios. Eles foram cheios do Espírito Santo. Hoje nós podemos ser também. Porque Pedro ouviu a Deus, mesmo resistindo, e pregou para Cornélio a casa dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quais são os padrões de pensamentos que precisam mudar? Primeiro, o conceito errado e religioso da igreja. Igreja não é uma religião, cristianismo não é uma religião. Nós vivemos um estilo de vida com Jesus. O que é isso? Todos nós estamos sendo transformados. Todos nós fomos perdoados. Todos nós fomos chamados para um propósito específico, edificar a noiva de Jesus aqui na terra. Uma missão importantíssima. Mudar o pensamento de que servir a Deus é pesado. Pastor, Sabe, eu quero dizer para você, nesse tempo, é muito importante você entender isso. Servir a Deus não é pesado. Ontem nós fizemos 5 festas simultâneas. Eu não vi ninguém reclamar de peso. Eu não vi ninguém reclamar de ter gastado. Pelo contrário, eu só vi gente dizendo assim, viu, veio gente nova, veio um monte de gente, está vindo gente, o pessoal está vindo, o pessoal está alegre. Todas, eu visitei todas, fiz questão de visitar todas. Alguns diziam que eu não ia visitar do Nicolas. Eu fui. Tinha um cara no muro me cuidando lá, com rádio. Eles acham que eu tenho medo dessas coisas. Eu olhei para ele e falei assim, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele falou, amém, amém. Porque Jesus veio para todos. Para todos. Nós precisamos pregar o evangelho. E onde eu fui, onde eu passei, eu vi alegria de verdade. Eu vi festa, eu vi gente brincando, eu vi gente caindo. Eu acho que teve gente caindo em todos que fizeram a dança da cadeira, dança do andar com o pé amarrado. Mas glória a Deus, tudo foi uma benção. E o povo ficou o quê? Alegre. Então servir a Deus não é pesado. Pastor, mas para mim está sendo pesado. Você precisa ter a sua visão ampliada. Porque se está sendo pesado, você está servindo da maneira errada. Porque servir a Deus deve produzir em você alegria. Eu estou dizendo, nós estamos vivendo um tempo muito alegre. Eu tenho conversado com os líderes, tenho ouvido os áudios que eles me mandam durante a semana. Você tem experimentado a alegria no nosso meio? Se você não dizer amém, as caixas de som vão dizer amém. Aleluia. Será que eles estão mexendo em alguma coisa assim? Então é o Satanás que está querendo atrapalhar nós. É só orar. Ora e bota ele para correr daí, em nome de Jesus. Então, você tem experimentado de alegria, viu? Só foi falar de alegria, o diabo já fica doido. Porque alegria é a característica de quem está vivendo o reino de Deus na terra. Você precisa fazer as coisas com alegria. Servir a Deus com alegria. Se você vai ofertar, oferte com alegria. Se você vai servir no encontro, vai ter encontro agora. Essa semana nós vamos pegar o nome de quem quer servir no encontro. Se você não tem alegria em servir, não vá. Se é peso, não vá. Mas se você se sente privilegiado em servir a Deus para ver transformação de pessoas, vá. Vá. Porque Deus vai te usar. Outro problema grave
Pensamentos imediatistas. Nada precisa ser imediato. Tudo tem um tempo determinado. Ah, pastor, isso aqui tem que fazer agora. Não, vou esperar. Ah, calma. Esse negócio tem que ser agora, já viu? Agora, tem que ser agora. Esse valor é só agora. Não é esse papo de vendedor? Promoção só hoje. Tu vai um mês na loja, está sempre o mesmo cartaz. Só hoje, só hoje, só hoje. Nada precisa ser agora. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu tenho que tomar uma decisão, tem que ser hoje. Ora sobre isso. Orar envolve tempo. Espera, ouça Deus. Não fica ouvindo qualquer coisa e tome decisão com base em qualquer coisa. Ouça Deus. Estava conversando com o irmão, ele falou assim, me perguntaram, pastor, por que eu tomei essa decisão? Alguém perguntou para ele, alguém que saiu perguntou por que ele ficou. Ele falou assim, diferente de você, eu orei e Deus falou comigo. Eu chamo isso de coice de mula. Puxa vida, podia ter ficado sem essa. Porque qual que é a maneira de decidir qualquer coisa? Orando. Orar a Deus vai te levar a tomar a decisão correta. Tem o estilo de vida de Abraão. E tem o estilo de vida de Ló. Os alunos do Maturidade, lembram disso? Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu a Deus. Crente vencedor. Ló não ouviu Deus, ouviu a Abraão e seguiu a Abraão, crente derrotado. Nós precisamos ouvir a Deus antes de qualquer coisa. Quando estamos entendendo, diga amém. Então nunca seja imediatista. O pensamento do reino não é em função dos súditos, é em função do rei. Nós decidimos as coisas com base em Jesus, que é o rei. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus e não agradar homens. E aí aqui que pega. Para você viver um tempo novo, você vai desagradar pessoas. As pessoas vão ficar... Você tem vários tempos novos na vida. Houve um dia em que você não era cristão. O evangelho chegou na sua casa. Você teve que tomar um posicionamento. Quando você se posicionou, você passou por uma mudança de mentalidade chamada metanoia. E agora você se tornou cristão, filho de Deus, servo de Jesus. E algumas pessoas não concordaram com isso. Algumas pessoas te chamaram de louco, de fanático, só que é a igreja agora. É ou não é? E aí você teve que o quê? Definir. Ou eu continuo ouvindo essas pessoas e volto para aquela vida miserável que eu vivia, ou esqueço e deixo falar e prossigo para essa vida maravilhosa que Deus me chamou para viver. Eu tenho decidido isso há 19 anos. Eu descobri, sabe o quê? Que aqueles que te criticavam lá atrás, talvez lá na frente vão concordar com você. Mas eu descobri também que isso pouco importa. Desde que eu não desista, que eu não pare, que eu prossiga para o alvo no qual Ele me chamou. Terceiro, ter discernimento. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que reis magos, a história fala que é 3, a Bíblia não fala quantos são. Fala que foi reis magos. Vieram do Oriente para conhecer Jesus. Como que eles souberam que Jesus nasceu? A estrela. A estrela guiou eles. Eles tiveram discernimento e seguiram a estrela até Jesus. Viver coisas novas de Deus envolve ter discernimento. Eu quero pedir para você hoje, coloque nos seus alvos de oração discernimento, para você entender os tempos e as estações. Você não pode simplesmente fazer algo para Deus só porque todo mundo está fazendo, amém? Não, você tem que fazer por ter consciência de que Deus te chamou para fazer. A melhor coisa, até naturalmente, você trabalha com o quê? Você trabalha com o que você ganha dinheiro ou você trabalha com o que você gosta de fazer?
É diferente. Porque quando você trabalha para ganhar dinheiro somente, você vive cuspindo marimbondo. Segunda-feira tem que ir para esse inferno, essa firma. Por que você vai? Você tem que receber o salário no final do mês. Se não for, não recebe. Mas sabe o que é a melhor coisa? É você fazer o que você ama e ainda receber para isso. Então os jovens que estão me ouvindo aqui, por favor, não vá trabalhar para ganhar dinheiro. Vai fazer o que você gosta. Procura a profissão que você tem paixão. Um dia minha sobrinha me procurou, ainda há uns anos atrás, e ela falou: tio, eu não sei se eu estou querendo começar agora a estudar para uma profissão. Ela tinha terminado o ensino médio, ela falou assim: eu não sei se eu faço direito para ser uma advogada, ou se eu faço enfermagem. Falei: duas coisas bem distintas uma da outra, né? Que confusão nessa mente. Eu falei: por que tu está me perguntando isso? O senhor é alguém de Deus, eu queria ver se o senhor pode me falar alguma coisa. Eles acham que eu tenho uma bola de cristal. Eu falo assim: vamos ver aqui o teu futuro. Eu falei assim: posso te falar uma coisa? Princípio de sabedoria. O que tu mais gosta dessas duas profissões? Ela falou: advogado do din-din. Eu falei: tá. E da enfermagem? Cuidar de pessoas. Eu amo ter a oportunidade de cuidar de pessoas que precisam de ajuda. Eu falei: vai fazer enfermagem, guria. Mas eu não vou ganhar muito. Mas vai fazer o que gosta. Ela é enfermeira hoje, faz o que gosta. Sabe o que acontece? Amanhã você precisa ir no hospital. Aí está lá uma pessoa que está lá só por dinheiro. Vai tratar você bem ou mal? Mal. Mas se tem alguém que está lá porque ama a profissão, vai cuidar de você como se fosse um filho. Entendeu o que eu estou dizendo? Então não escolha algo simplesmente para ganhar dinheiro. Dinheiro tem que ser o troféu por uma corrida bem sucedida. E você precisa ter discernimento. Agora, como que eu tenho discernimento, pastor? Para saber? Ore a Deus. Não esqueça que a Bíblia diz que Ele tem as chaves de Davi, que abre portas que ninguém fecha. É Ele quem abre, mas Ele também fecha porta que ninguém pode abrir. Ele abre e Ele fecha. Ele abre e Ele fecha. E você precisa e eu termos discernimento quando uma porta fecha. Porque senão nós vamos ficar tentando arrombar a porta que Deus já fechou. Não, prossiga para a próxima. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos bons ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal. Quarto, esteja no lugar certo. Existe uma bênção de Deus para você. E existe o lugar da bênção de Deus. E para que isso aconteça, você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Pastor, mas Deus promete, mas eu nunca vi. Esteja preparado, pode ser a qualquer momento, mas você tem que permanecer. A bênção ela vem no lugar certo. Jesus tinha que nascer no lugar certo. A Bíblia diz que Jesus tinha que nascer em Belém, lá em Lucas capítulo 2, versículo 1. O decreto de Deus sempre vai acontecer. Mas o rei, aqui, nessa ocasião de Lucas 2:1, ele foi usado para fazer o recenseamento, para que Jesus fosse parar no lugar onde ele tinha que estar. Então, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, ser contado, família por família, ser separado. E isso fez com que Jesus nascesse no lugar certo, na hora certa, não foi por acaso. Você nunca percebeu alguns momentos da sua vida que você estava no lugar certo, na hora certa? Tem coisas que eu nunca fiz na minha vida, e de repente o Espírito Santo me impulsionou para fazer. Eu tive agora nos últimos 2 meses, segunda-feira é a folga pastoral, para quem não sabe, estou avisando. É a folga do pastor, o pastor também folga, sabia? Nem sempre, mas tenta. Eu decidi ofertar minhas segundas-feiras de manhã, eu sempre estava lá com a Silvana e o Gilberto. Nos últimos 2 meses eu acho, né, Silvana?
não sabia o que Deus ia fazer. Mas Deus estava ali preparando tudo, porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus faz com que todas as coisas cooperem. E na semana passada, o nosso irmão Gilberto foi para o paraíso. Porque crente não morre. Crente não morre. Crente vai para o paraíso. E ele está no paraíso agora. E Deus me deu a graça de poder estar os últimos minutos de vida junto com ele lá. Estava lá naquela segunda-feira, a gente tomou chimarrão como sempre faz, conversou. E de tarde, aprove a Deus levá-lo. Deus não mata. Amém? Chegou a hora dele. Como vai chegar a hora de cada um de nós um dia desse. O problema não é a hora da partida, o problema é você saber para onde você vai. Essa que é a questão. Eu sei para onde ele foi, e eu sei para onde vai todo aquele que crê em Cristo. Porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Então estar no lugar certo é fundamental. Só que às vezes, irmãos, o lugar certo não é o lugar confortável. Jesus estava crucificado numa cruz. Não era um lugar confortável. 2 ladrões estavam, um de cada lado da sua cruz. Um debochou de Jesus. Outro creu nele. Aquele ladrão foi salvo e entrou no paraíso. Não fui eu quem disse, foi Jesus quem disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então qual que era o melhor lugar para aquele ladrão estar naquele dia? Era naquela cruz. E talvez muitos estavam dizendo: que tristeza, vai terminar os seus dias assim. Mas lá era o melhor lugar que ele podia estar, porque naquele lugar ele foi salvo. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Deus tem algo para você, mais que a salvação. Então eu citei aqui o Gilberto porque ele concluiu a carreira, ele cumpriu o propósito dele. E agora nós prosseguimos para tempos novos que virão diante de nós. E nós precisamos então estar preparados. Lembre-se, o lugar certo é o lugar do propósito de Deus. E o propósito de Deus é entre você e Deus, no seu coração. Ele te traz clareza sobre esse propósito, trazendo sinais, alegria, trazendo prazer de servir Ele. Quinto e último, e eu encerro com ele, se você quiser ficar de pé no seu lugar, por favor. Ter o desejo profundo por um novo mover de Deus nessa geração. Há muitos anos, eu tenho algo que queima no meu coração. Viver o mover de Deus nesse tempo. O mover de Deus não se vive sozinho. O mover de Deus começa através de um desejo profundo no seu coração, de viver esse mover. O desejo de ser participante. Ouça, eu vou dizer para você um negócio muito sério aqui. Deus não vai fazer nada com você que você não queira primeiro. O desejo vai surgir no seu coração primeiro. Deus não vai forçar você a nada. Ouça, eu quero dizer para você, quem força e obriga é o diabo. Deus, ele te convida. Ele não força ninguém a nada. Ele te convida a participar do mover dele. E ele coloca esse desejo, mas você tem que pedir. Nós é que temos que orar. Senhor, coloca esse desejo no meu coração. Agora, como que esse desejo é produzido? Por um entendimento claro do que Deus está fazendo nos nossos dias. Então não basta dizer só, eu quero participar desse mover. Porque se você está dizendo da boca para fora, daqui um pouquinho você para e desiste. Mas você precisa falar do coração. Você precisa ter o desejo profundo no coração de viver o que Deus tem para você. Que não é momentâneo e passageiro, mas é eterno. Deus nos chamou para esse tempo para viver isso. Não sem resistência. Por que eu estou dizendo que não pode ser da boca para fora, tem que ser com o coração? Porque se for da boca para fora, você vai ser testado pelo que você diz. E as resistências virão. E na primeira resistência você vai desistir. Por isso você precisa estar alicerçado na rocha que é Cristo. Você precisa decretar no seu coração e se posicionar em Deus.
Agora o que eu tenho que ver? O final. Qual que é o final, pastor? Deus tem um prêmio da soberana vocação de Deus para cada um de nós. Deus não te chamou para ser mais um. Deus nos chamou para fazer a diferença na nossa geração. O que é fazer a diferença? É ser uma luz em meio à escuridão. Esse mundo está em completa treva. A escuridão. A maldade está tão grande nesse mundo que nós não temos noção mais onde ele vai parar. Mas nós estamos no bote salva-vida, chamado Jesus Cristo. E esse bote vai ser retirado. Quando essa terra está próximo, ela vai entrar num processo tão difícil de se viver nessa terra. Tão difícil. Mas o Senhor vai nos levar daqui. O Senhor não vai nos deixar ficar aqui nesses dias difíceis. Mas enquanto nós estamos, nós não podemos ficar preocupados com nós mesmos. Porque você já foi salvo. É egoísmo meu se trancar aqui e viver igreja só entre nós. Não. Porta aberta. Nós vamos ser igreja daquela porta para fora. Nós vamos ganhar quem está perdido. Nós vamos trazer as pessoas. Ah, pastor, mas já falei para tanta gente e parece que as pessoas nunca ouvem. Continua. A persistência vai quebrar a resistência. Eu queria encerrar citando aqui uma passagem bíblica que por Jesuscidência não foi combinado. O Valdinei hoje leu aqui no início. Ela fazia parte da minha palavra e ele leu. Eu falei, olha, isso aqui é um testificado de Deus. Isaías 43, verso 18 e 19. O Senhor está dizendo assim, Isaías é um livro que é messiânico, fala do Messias, fala de Jesus, do Velho Testamento, mas que fala muito de Cristo. E ele diz assim, Isaías 43, verso 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerem as antigas. Deus está dizendo, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. O que isso quer dizer, pastor? Mesmo em dias difíceis, nós estamos em dias difíceis, mas nós estamos alegres. Por quê? Porque o que está ao nosso derredor não interfere no que está dentro de nós. A alegria é uma pessoa e é Jesus. Se você está com Ele, o mundo ao seu redor pode estar caindo, mas a paz habita dentro de você. Por quê? Porque a paz é produzida pela fé, e a fé é a certeza. Vai acontecer. Deus vai fazer. Agora, não sou eu que estou dizendo, é Deus quem está falando por meio da sua palavra. Eis que faço coisa nova. Eu quero dizer para você, chegou um tempo de entrarmos em lugares em que nós não entramos ainda. Chegou um tempo de nós alcançarmos famílias que ao olho humano era impossível de alcançar. E chegou o tempo de Deus levantar pessoas em que ninguém acredita nelas. Sabe, eu sou um exemplo disso. Quando eu converti, eu era a pessoa mais improvável. Mas um dia alguém acreditou em mim. Falou, vou investir nesse cara. E não é por acaso, essa semana, depois de muito tempo, eu encontrei com esse irmão que me consolidou na minha live. Ele foi assistir, está assistindo as minhas lives lá. Alguém acreditou em mim. Eu fui chamado para acreditar em gente. Eu quero dizer para você, nesse novo tempo que nós estamos começando hoje como igreja, eu quero chamar você para acreditar em pessoas. Acreditar em quem ninguém acredita. Às vezes vai chegar gente aqui e vai sentar numa dessas cadeiras com a vida arrebentada. Eu lembro, esse palco era lá. Nunca fizemos um culto assim na sexta-feira, mas naquela noite nós fizemos. Chegou um homem aqui, a face dele era de alguém que estava vivendo uma derrota completa. Ele foi o primeiro que chegou naquele culto. Deus pegou ele naquele dia. E ele está aqui até hoje. Até hoje. O filho dele estava nas drogas, casamento destruído, finanças destruídas. Mas ele falou, Deus, eu quero esse Deus. Parece que faz anos, mas não. Um pouco mais de 3 anos, né, Denilson? Vai para 4 anos. Deus salvou aquele cara alcoólatra. Por quê? Porque tinha uma igreja, irmão simples, com a porta aberta, dizendo, entra, pode vir.
Porque teve alguém que acreditou, quantas vezes ninguém mais acreditava. Esse vai ser o selo dessa igreja local. Acreditar em quem ninguém acredita. Eu quero dizer, nós fomos chamados para acreditar em quem ninguém acredita. Eu quero orar sobre isso agora, nesse tempo novo. Pessoas que foram abandonadas, que foram deixadas à beira do caminho, que ninguém, às vezes nem a família mesmo acreditou neles. Eles vão entrar por essa porta, vão entrar lá na sua célula, e eles vão encontrar amor, alegria e uma mão estendida para ajudar a tirar eles do buraco. Seja droga, seja bebida, seja casamento ruim, seja família destruída, nós vamos ser as portas de Deus abertas para salvar essas pessoas. Você pode orar comigo nessa noite?